Nicholas John Spykman foi um dos primeiros geopolíticos norte-americanos relevantes, tanto que ainda hoje é considerado um dos pais da geopolítica dos Estados Unidos. Ele nasceu em Amsterdã em 13 de outubro de 1893 e foi naturalizado cidadão estadunidense em 1928, falecendo em 1943 nos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, ele trabalhou na Holanda como jornalista de 1913 a 1920 e, após se mudar para a América, ingressou na Universidade da Califórnia, onde em 1922 concluiu sua graduação em filosofia e, no ano seguinte, se tornando doutor em filosofia. Ele foi escritor de Ciências Políticas e Sociologia da Universidade da Califórnia, professor assistente e, logo após, diretor do Instituto de Relações Internacionais em Yale. Em 1925, ele escreveu a obra The Social Theory of George Simmel, porém suas obras mais relevantes foram publicadas durante a Segunda Guerra Mundial. Publicou America's Strategy in World Politics logo após o ataque de Pearl Harbor, em 1941. E em 1944 foi publicado seu livro póstumo Geography of the Peace. Tanto Mackinder quanto Spykman desenvolveram teorias geopolíticas que influenciaram profundamente a política externa de suas nações. Mackinder, em 1904, desenvolveu a teoria do Heartland, que evidenciava a vital importância da localização do Império Russo, isto é, o coração continental. Ele acabou sendo creditado pelo esforço inglês em impedir a aliança russo-alemã durante a Primeira Guerra Mundial, graças à sua teoria do Heartland. Já Spykman, tomando como base Mackinder e a centralidade que ele atribuía ao coração continental, defendeu que não era necessário controlar essa região, mas cercá-la a partir da região que ele denominou de Rhineland. Devido a isso, Spykman ficou conhecido como predecessor da teoria da contenção, que foi utilizada pelos Estados Unidos no período da Guerra Fria. Para Spykman, a geografia é o fator mais fundamental na política externa dos estados, pois ela é permanente, e para ele todas as descrições de poder de uma nação devem começar com uma análise de sua geograficidade. Diferentemente de Mackinder, Spykman valorizava o poder aéreo. Ele dizia que o poder aéreo era mais importante do que o naval, pois nas novas guerras, as vitórias navais só eram possíveis graças ao apoio aéreo. De acordo com a visão Spykmaniana e Mackinderiana, o mundo é um sistema político fechado. Spykman defendia uma política externa ativa, analogamente a Mackinder, com a finalidade de assegurar a supremacia estadunidense, assim como Mackinder buscava manter a supremacia britânica. Spykman começou sua teoria compreendendo as relações dos continentes, a relação das terras distribuídas ao redor do globo e separadas por um mesmo oceano. As realidades geográficas coincidiam com a ideia de Spykman de que a geopolítica do hemisfério norte é mais relevante. Segundo ele, a história sempre foi feita nas zonas temperadas. E como o hemisfério sul possui poucas terras nessa parte do globo, possui grande relevância no mundo político. Para Spykman, os Estados Unidos possuíam uma posição privilegiada, pois tinham grandes proporções de terras a nível de dimensões continentais. Isso implicava a uma grande força econômica. Os Estados Unidos têm acesso à parte mais populosa da Europa e Ásia, portanto, têm vantagens nos aspectos econômicos, políticos e militares. A Eurásia foi o palco da maior parte dos conflitos que ocorreram na Segunda Grande Guerra. Aos olhos de Spykman, a chave para o jogo político mundial era exatamente essa região. A análise de Spykman tinha como finalidade abordar o poder que a Eurásia possuía. Esse poder poderia ser obtido através de uma aliança, e isso seria capaz de elevar ou declinar a posição privilegiada dos Estados Unidos. O coração da Europa é a área central do continente. No dizer de Spykman, a Rússia tentou por 200 anos romper a barreira de países fronteiriços e alcançar o oceano, mas ela foi impedida pela geografia e pelo poder marítimo. No litoral da Eurásia, Spykman identificou esse fim de faixa terrestre como região dos mares marginais. Para ele, os oceanos são rotas de comércio extremamente importantes, e por conta disso, a costa eurásica era um grande e virtuoso atributo europeu. A Austrália e a África não eram tão relevantes na óptica de Spykman, pois eram afastadas e as demais massas de terras continentais
da África e da Austrália não possuíam recursos suficientes para arcar com uma grande guerra. A partir da formulação dessas concepções e também de algumas das ideias de Mackinder, Spykman formulou a teoria do Greenland. Para Mackinder, quem obtivesse controle do Heartland, consequentemente teria controle do mundo. Porém, em contraponto a essa concepção, Spykman acreditava que quem controlasse o anel continental, ou seja, a faixa de terra ao redor do Heartland, teria mais chance de controlar o mundo. Mackinder se enganou ao pensar que toda a zona do Heartland se desenvolveria e viraria um polo econômico. Somente no Greenland houve o desenvolvimento das grandes civilizações. Porém, o fator decisivo para favorecer a teoria do Greenland é o oceano. O oceano conecta todos os países litorâneos e, como já foi dito, ele é uma rota de comércio bastante importante. E de acordo com Spykman, controlar essa rota é negar o poder dela para os outros. Spykman projetou um mundo seguido da Segunda Grande Guerra. Segundo ele, o mundo pós-guerra seria descentralizado de poder, com zonas autônomas no Extremo Oriente, na América do Norte e na Europa. As relações desses locais iriam dominar a política mundial. Seria um mundo onde o domínio e a força dos Estados Unidos iriam depender do equilíbrio da Europa e da Ásia. Uma das recomendações de Spykman, com finalidade de uma maior segurança americana em relação à Eurásia, seria de quebrar grandes potências como a Rússia e a Alemanha. Os Estados Unidos deveriam formar alianças, mas também teriam de ter um poder terrestre na Europa, e sua primeira linha de defesa deveria se albergar em Greenland. Com base na teoria de Spykman, durante o período da Guerra Fria, foi desenvolvida a Estratégia de Contenção Americana, criada por George Kennan. Essa estratégia tinha como propósito impedir a expansão da União Soviética. Como Heartland era quase que o centro comunista do mundo, Greenland serviria como uma barreira asseveradamente com o espectro capitalista. Sob a finalidade de conter o poderio soviético, a segurança nacional americana e ainda manter uma forte presença na parte europeia da Euroásia, os Estados Unidos garantiram a proteção da Europa Ocidental através da OTAN. Os europeus ficaram divididos entre atlantistas e europeístas. A principal ideia do lado atlantista era ter uma estreita e privilegiada relação com Washington. E o ideal do lado europeísta era ter independência militar através da criação de uma nova estrutura de defesa comunitária. O Tratado de Dunkerque surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi resultado das primeiras tentativas de criar um sistema de defesa europeu. A partir dele, em 1948, foi criado o Tratado de Bruxelas e, seguidamente, houve a expansão do mesmo para as nações de Benelux. Os tratados aqui citados tinham o objetivo de conter uma possível ameaça alemã e de manter uma aliança militar contra a União Soviética. Devido à Guerra Fria, a aliança militar deu origem à Organização de Defesa da União Ocidental, e a mesma veio a se tornar a União da Europa Ocidental em 1954. Com o surgimento da doutrina Truman e da concessão de ajuda econômica para a reconstrução da Europa por meio do Plano Marshall, a presença estadunidense alterou os planos das alianças de segurança solo da comunidade europeia. Em meio a negociações, em 1949, foi criado o Tratado do Atlântico Norte. O mesmo tinha em sua formulação os princípios do Tratado de Bruxelas. Em 1949, os países Estados Unidos, Portugal, Itália, Dinamarca, Noruega, Islândia e Canadá faziam parte da aliança, e em 1952, Grécia e Turquia também se juntaram a eles. As questões que mais preocupavam os Estados Unidos em relação à América do Sul era o acesso que a União Soviética poderia adquirir caso ocorresse um embate direto e a possibilidade de governos nacionalistas se unirem ao lado comunista da guerra. Apesar das investidas estadunidenses terem trazido muito antes o descomedimento às nações do sul da América, somente após o ano de 2000 foi criada a Comunidade Autônoma de Segurança Sul-Americana. Com o engrandecimento da iminente ameaça comunista, em 1947 foi criado o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que revidaria agressões de qualquer país da América. Em 1948, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, também chamado de Tratado do Rio,
teve pelo governo Truman acréscimo de programas de assistência militar. Nesse acréscimo, Washington forneceria ajuda econômica e militar para os países sul-americanos. Toda essa interferência estadunidense no resto da América e em parte da Europa se deve à política de contenção criada por Spykman, que visava não só proteger o território estadunidense de ameaças de políticas externas, como também a de possíveis aliados. O Spykenismo teve seu desenvolvimento com base em ideias já existentes. Sua base foi pressuposta de Mackinder, mas com uma nova formulação estratégica, Himmler. Nicholas Spykman teve grande importância na criação da política de contenção dos Estados Unidos, e graças a ela, a União Soviética adquiriu a inviabilidade de saída por um oceano, e com isso, se tornou incapaz de projetar seu potencial ideológico e político pelo mundo.